Vamos ver agora um exercício mais contextualizado de aplicação dessa fórmula. Então a gente tem aqui, a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela a seguir. Escreva a equação horária do espaço. O que é que ele quer? Ele quer que a gente escreva a equação do sorvete para esse móvel, tá? Analisando a tabela, o que é que a gente tem? Lembra aquilo que eu falei? Tudo quando a gente começa a contar é no tempo zero, tá? Então no tempo zero, eu tenho que a posição dele é 10, que aqui significa que a posição inicial dele é 10. Por que inicial? Porque eu comecei a contar daqui, não existe tempo negativo. Então, posição inicial, vou botar aqui, posição inicial igual a 10, tá? E como é que a gente vai descobrir agora a velocidade? Perceba que quando eu substituo o dado que eu já tenho, S igual a 10 mais V vezes T. Falta descobrir a velocidade. E como é que eu vou descobrir a velocidade? Eu vou pegar qualquer um desses dois pontos aqui. Perceba que eu tenho o espaço, a posição e o tempo. Posição e tempo. Posso pegar qualquer um, tanto a posição e o tempo respectivo, substituir na fórmula, tá? Vamos fazer primeiro aqui com 16. Então, substituindo, a gente vai ter 16 é igual a 10 mais V vezes 2, certo? Vou passar o 10 subtraindo, vai ficar 6 igual a 2V e passo 2 dividindo. Descubro que a velocidade é 3. Então, a equação para esse movimento, vou escrever aqui em cima, seria S igual a 10 mais 3T. E estaria a resposta certa, certo? Mas eu vou fazer também com o outro aqui, para você ver que vai dar a mesma coisa. Então, eu tenho que S igual a 10. Agora, o tempo é 4. Deixa eu substituir aqui logo. Então, o espaço é 22, é igual a 10, mais 4 vezes V, certo? É a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que eu já substituí direto aqui, para a gente não perder tempo. Então, eu vou passar o 10 subtraindo, vai ficar 12 igual a 4V. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Descubro que V, 12 dividido por 4, 3. Perceba que é exatamente igual ao que a gente tinha encontrado anteriormente, tá? Então, a gente consegue, com qualquer ponto, saber a posição em função do tempo. Por isso que essa equação é chamada de função horária do espaço ou função horária da posição. Vamos fazer agora mais um exercício contextualizado sobre a fórmula do sorvete, tá? Um carro parte de uma posição inicial, 50 metros, com a velocidade constante de 72 km por hora. Qual será a posição do carro após 10 segundos? Uma dica aqui. Os problemas em física vão ter muitas informações. Mais para frente, a gente vai ver que existem outras fórmulas que podem acabar se misturando. A gente tem que usar mais de uma fórmula na mesma questão, tá? Então, vamos ler de novo, só que agora a gente vai marcar os dados e a gente vai se habituar a sempre escrever no problema quais são os dados que a gente tem. Então, você vai ter que copiar aí e escrever o dado para ajudar na resolução, tá? Então, vamos ler de novo. Um carro parte de uma posição inicial, deixa eu aumentar aqui, posição inicial de 50 metros. Vou escrever. O espaço inicial, a posição inicial, que é o SO, é 50 metros. Com uma velocidade constante de 72 km por hora. Então, velocidade igual a 72 km por hora. Qual será a posição do carro? Então, eu quero saber qual é a posição num tempo de 10 segundos. Então, qual será a posição? Isso daqui é a minha pergunta. Num tempo de 10 segundos, tá? Olhando essa questão, a gente já vê que tem um problema nela. Qual é o problema? O espaço inicial, 50 metros. O tempo, 10 segundos, tá?
Pensando no SI, as unidades estão ok. Só que a velocidade está em km por hora. Eu tenho duas opções, tá? Lembra que eu falei que eu posso, eventualmente, na fórmula do sorvete, usar a velocidade em km por hora, desde que o espaço esteja quilômetro e o tempo em hora? Não é conveniente mudar esse tempo para hora, certo? E nem aqui 50 metros para quilômetro, vai ficar um número muito pequeno, um decimal muito grande. Então vamos transformar aqui para metro por segundo. Você lembra como é que transforma? Para transformar, vou colocar aqui em cima, para você lembrar. Quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, vou dividir aqui por 3,6. Isso daqui vai dar 20 metros por segundo. Agora está fácil, só colocar na nossa equação, que é o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. E vou substituir os dados que eu tenho. O espaço final é o que eu quero saber, o espaço inicial 50, a velocidade 20 e o tempo 10. 20 vezes 10 vai dar 200. 200 mais 50 vai ser 250. Então, a resposta aqui é 250 metros. Após 10 segundos, esse objeto estará na posição de 250 metros. Agora foca aqui. Lembra que eu falei que velocidade é vetor? Se ele é vetor, ele tem módulo, direção e sentido, tá? O sentido vai ser muito importante para a gente conseguir classificar o movimento, tá? Então, um movimento uniforme ele pode ser classificado de duas maneiras. Uma, quando a velocidade é positiva. Então, se a velocidade é positiva, se ela é maior do que zero, a gente chama esse movimento de movimento progressivo, tá? E o outro é para quando a velocidade ela é negativa. Então, quando eu tenho uma velocidade menor que zero. Esse movimento a gente chama de movimento retrógrado, tá? Então, eu tenho dois tipos de movimento. Movimento progressivo, quando a velocidade ela é positiva, e movimento retrógrado, quando a velocidade ela é negativa. Vamos ver agora como classificar esse movimento, tá? Vamos fazer esse exemplo. Perceba que as equações são as mesmas que a gente já trabalhou para dizer qual era o espaço inicial, qual era a velocidade, tá? Agora eu só quero saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, tá? Então como é que a gente vai classificar? Lembra aqui da equação do sorvete, sempre com ela. S igual a SO mais V vezes T. Lembra? Velocidade está multiplicando o tempo. Só precisa olhar isso. Então aqui, quem está multiplicando o tempo é o 2. Tá? Então a velocidade ela é igual a 2. É uma velocidade maior do que zero. Então isso daqui é um movimento progressivo. Tá? Nesse segundo exemplo, quem está multiplicando o t é o menos 3. Então a velocidade é menos 3. Tá? Então, nesse caso, é uma velocidade negativa, uma velocidade menor que zero. Isso daqui é um movimento retrógrado, tá? E por fim, esse exemplo aqui, a gente tem quem está multiplicando o t é o 8. Nesse caso, velocidade igual a 8, maior que zero, movimento progressivo. Simples.